Uma ótima manhã de quarta-feira, todos amados do Pai Celestial, essa quarta-feira maravilhosa que o Senhor tem nos dado, uma chuva serôdia, aliás, uma chuva bem forte, mas sem estragos, pelo menos até aqui que eu saiba, né? Mas foi uma chuva maravilhosa que o Senhor nos deu nessa madrugada. Que essa paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa estar no teu coração, amados. Hoje, já tomando uma aguinha aqui, porque a garganta ainda não está muito legal. Nós vamos estar lendo, nessa primeira leitura, Ezequiel 19, e o 20 nós vamos ler do 1 ao 18, porque ele tem 49 versículos, mas versículos bem longos, bem extensos. O lamento da leoa, a parábola da videira. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e diz: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões deitada, criou seus filhotes no meio dos leõezinhos, e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E, ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova, e colocaram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua inquietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura como a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Sempre isso aqui é comparação com o povo de Israel. Então essa vinha, essa videira, não é? É o povo de Israel, que o Senhor ensinou-os a caçar, ou seja, a devorar os seus inimigos, porém depois virou o cativeiro, foi contra eles. Agora, capítulo 20, capítulo 14, capítulo 19, tivemos apenas 14 versículos. Em contrapartida, o capítulo 20, eu estive olhando ali, anotei ontem, ele tem 49, porém, versículos extensos. Por isso que a gente vai ler uma parte dele agora, devido ao 19 ter sido bem curtinho, né? As abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel
para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem? Julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Então, amados, até aqui estamos no 18. Eu vou dar uma olhada aqui quantos minutos. Estamos com 9h32. Então, eu acho que dá para a gente terminar assim. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais
que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e eu fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vistas das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações, e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons. É assim, não está errado não. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este? Aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? E, quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim, entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, porque
A mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo nome, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós. Quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão, para a dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é este um dizidor de parábolas? Misericórdia. Amados, então até daqui mais alguns minutos, onde vamos estar lendo então o capítulo 21, vamos ver aqui quantos versículos, 32, e o capítulo 22 são 31 versículos. Vamos ver se a gente consegue ler esses dois capítulos agora na segunda leitura. E depois vamos estar lendo então Esdras 9 e 10. Deus te abençoe e te guarde, até daqui mais um pouco no nome do Senhor, amém?